Vamos, nesta aula, discutir dois fenômenos. Tá? O primeiro é que eu posso utilizar uma força harmônica da forma cosseno, por exemplo, de ômega t, né? Uma força harmônica, para gerar um movimento harmônico simples. Né? Então, essa é uma coisa curiosa. Né? De fato, eu acabo obtendo, depois de um certo tempo, né? Porque tem um efeito transiente lá, mas depois de um certo tempo, eu consigo produzir, utilizando uma força desse tipo, né? Um movimento harmônico simples, desde que as oscilações sejam forçadas harmonicamente, ou de acordo com uma força harmônica envolvendo o cosseno e o seno. Né? E depois um outro fenômeno belíssimo, fundamental lá, em toda a física, que é o fenômeno da ressonância, mas esse aqui é o melhor exemplo, né, de ressonância que a gente pode apresentar. Bom, primeiramente, oscilações forçadas. Se eu tenho um oscilador, né, que repentinamente fica sujeito a uma força externa que depende só do tempo, né, senão fica complicado, só do tempo, nós dizemos que esse oscilador, né, ele está sujeito a uma força que depende apenas do tempo, porque é esse tipo de problema que a gente se coloca, né, em geral. Né? Vejam, sistema massa-mola, né? Eu posso perfeitamente, com a minha mão, né, aplicar uma força. Ele vai responder de uma maneira que às vezes é fácil prever. Às vezes não é muito fácil prever. Né? Não é muito fácil prever. Então a gente vai explicar em que casos, né, é fácil prever. Né? O resultado da aplicação de uma força sobre o oscilador, né, que no caso é o sistema massa-mola. Agora, nós vamos considerar só forças harmônicas. Né? Aí a gente vai primeiro considerar quando a gente aplica uma força sobre uma partícula livre e sobre o oscilador. É curioso que nos dois casos nós vamos ter situações que são bastante semelhantes na realidade. A resposta é bastante semelhante, porque no segundo caso, depois de um tempo, ele vai oscilar de acordo com um movimento harmônico simples, com uma amplitude que depende da frequência da força externa. Né? Esse é um fato bastante interessante. Né? É claro que esses dois fenômenos aqui da ressonância, né, e da dependência com o tempo, parecida com o do movimento harmônico simples, né, eles surgem em outros sistemas físicos. Né? Já disse, no caso de um circuito RLC, alimentado por um gerador, né, que gera uma corrente, sob a forma de uma corrente harmônica, né, envolvendo seno ou cosseno. Claro que aqui tem um outro exemplo, que é o circuito LC. Nesse caso do circuito LC, nós estamos diante de uma situação na qual o efeito dissipativo, né, está fora de cogitação. Aqui o sistema não tem resistência, né? Então não há perda de energia nesse caso. Né? Muito bem, então forças harmônicas. Né? É uma força dessa forma. F de t igual a F0 vezes cosseno ômega t mais Φ0. Muito bem. Se eu estou falando de uma partícula livre e eu aplico uma força sobre essa forma, é muito fácil achar a solução. Verifiquem. A solução é menos F0 dividido por m ômega ao quadrado vezes cosseno de ômega t mais Φ0. Φ0 é uma fase, dita fase inicial. Né? Mas olha só, o movimento harmônico simples, né, resultante da aplicação de uma força harmônica, né, ele é praticamente F0 sobre m sobre ômega ao quadrado, é a amplitude do movimento. A frequência, né, é a mesma da força F,
essa força F, né, ela tem uma frequência, no caso, frequência angular, né? E a fase também é a mesma. É isso, né? Agora, vamos uma outra... Bom, mas às vezes as oscilações forçadas, elas envolvem três tipos de forças, né? Agora nós estamos falando de mais de um sistema livre. Quando sobre a partícula age uma força elástica, como no caso da mola, quando a gente leva em conta forças dissipativas, menos B, V, essas forças, elas dissipam energia, né? E, finalmente, quando temos uma força externa, F de T. Então, a equação de movimento, no caso geral, é esta aqui. É esta aqui. Eu dividi tudo por M, né, e introduzi gama igual a B sobre M. Né? Gama igual a B sobre M. Né? Então, veja, está aqui. Essa é a equação que a gente quer resolver. Em geral, é muito difícil resolver essa equação. Devemos recorrer ao método de funções de Green. Dá para resolver, sim, para uma força geral. Talvez a gente venha abordar isso depois, né? Agora, não é nada muito fácil, né? Não é nada muito fácil, para uma força qualquer, né? Ora, a gente tem que buscar soluções de tal maneira que x de t seja igual a x da equação homogênea, solução da equação homogênea, por isso que eu coloquei H aqui, x de t, onde xh de t é uma solução da equação homogênea. O que é a equação homogênea? Quando a gente faz f igual a zero, né? E mais uma solução geral, xg de t. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo bem simplesinho, mas é interessante esse exemplo, né? Olha, eu eliminei a força dissipativa, né? E agora procuro uma solução sem a força dissipativa. É fácil, olha. X de t igual a de ômega, agora a amplitude depende de ômega, como era o caso anterior, né? Vezes cosseno de ômega t mais φ0. Né? Esse A de ômega é determinado por essa condição, ou seja, A de ômega é igual a φ0 sobre m, 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. E é facílimo verificar que, de fato, essa solução, né, do tipo movimento harmônico simples, não é tão simples porque tem uma força agindo sobre ele, né? Mas, de qualquer maneira, vale o mesmo tipo de solução, mas com uma amplitude que depende da frequência da força agindo sobre, no caso, o sistema, por exemplo, massa-mola, né? Massa-mola. Mas isso aqui é geral, né? Muito bem. Agora só, vamos já chamar atenção para o fenômeno da ressonância. Está vendo essa amplitude aqui? Olha só que coisa curiosa. Quando a frequência da força externa se aproxima da frequência natural de oscilação do sistema, que no caso do sistema massa-mola, essa frequência natural, ômega 0 é igual a raiz quadrada de K sobre M. No caso de um pêndulo simples, né, lembrem-se que é G sobre L. Né? Ômega, então, é a raiz quadrada de G sobre L. Né? Muito bem. O fato é que, olha só que coisa curiosa, a amplitude da oscilação começa a crescer assustadoramente quando a frequência da força se aproxima da frequência natural de oscilação do sistema. Né? É isso, mas olha só que coisa curiosa, a amplitude tende a infinito. Não tende, porque você sempre precisa levar em conta forças dissipativas. Mas num sistema sem forças dissipativas, isso aqui seria verdadeiro. Né? Então, vamos agora analisar, primeiro, a solução da equação homogênea. Já discutimos antes. Você lembra que discutimos, né, na primeira aula de oscilações, exatamente essa equação aqui. Veja, é fácil verificar que uma solução, né, a mais geral para aquela equação é dessa forma, onde xh é a solução da equação homogênea. Né? E essa solução, por outro lado, a gente já discutiu. Né? Aqui eu apresento de novo aquele gráfico, né, para um caso
Mas a solução para a equação homogênea tem essa forma aqui. Olha, está aqui, dado. Né? Já discutimos isso antes, né? Mas é assim, a solução da equação homogênea. Né? O fato é que, então, eu começo por essa equação. Agora, tem uma coisa curiosa sobre a solução da equação homogênea. Olhem aqui. Sempre, quando o tempo é muito grande, ela tende a zero. Essa é a primeira coisa. Então, nós vamos aqui com essa solução descrevendo efeitos de transiente. Efeitos que duram pouco tempo e que dependem das condições iniciais. Sim, porque aquela solução depende de E e D. E que dependem as duas constantes da posição, né, no instante de tempo t igual a zero e da velocidade no instante de tempo t igual a zero. Então, essa solução descreve efeitos de transientes. Efeitos que demoram um pouquinho para desaparecer e que refletem as condições do movimento no instante de tempo inicial, quando começa o movimento. Então, a gente nunca deve desprezar esse tipo de solução. Agora, para as demais soluções, aqui eu tenho um apanhadozinho, né, de números complexos e funções complexas, né? Mas o fato é que o número complexo se escreve sobre envolvendo duas componentes, A e B. Z igual a A mais IB. Eu posso escrever Z como módulo do número complexo, que é a raiz quadrada de A2 mais B2, vezes uma fase. A fase φ é igual a A, cuja tangente é B sobre A. I ao quadrado é menos 1, que estamos falando de números complexos, né? E quero lembrar essa outra propriedade. E elevado a ômega t igual a cosseno ômega t mais I seno ômega t. Isso para quem realmente se interessa em deduzir, né, como vamos fazer agora, a solução. Qual a ideia? Eu tenho aqui essa equação e agora eu proponho uma solução. Essa solução, na realidade, seria A, poderia ser aqui, A vezes E elevado a I ômega t mais φ0. Né? Aliás, desculpe, esse aqui eu estou escrevendo a força, né, o cosseno como a parte real dessa equação. Então, essa é a força. E agora vou buscar a solução x de t como sendo a parte real de x estrela. Né? Muito bem, procuro uma solução sob esta forma aqui, substituo na equação e agora obtenho uma amplitude. Veja que essa amplitude aqui agora ela é imaginária, mas eu posso procurar a parte real de A, né? E também posso procurar a parte imaginária de A. E aí eu quero lembrar que eu faço uso, então, dessas identidades aqui, né? E, para resumir, o A pode ser escrito sob essa forma aqui, f0 sobre m, e aqui raiz quadrada de uma função que é ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais ômega gama ao quadrado. É assim a amplitude. Esse θ zero eu posso jogar agora na parte real, né, da força. Né? Está lá. O fato é que, olha só, a solução geral, ela é, na verdade, uma solução do tipo movimento harmônico simples. De novo, recaímos num movimento harmônico simples, mas com uma amplitude que depende da frequência da força externa. Claro que depende de ômega zero e de gama. Né? Gama é B sobre M. Então, depende do fator de amortecimento. Né? Muito bem. Aqui eu tenho, então, a outra diferença é que agora esse é um movimento no final, depois de muito tempo, né? No final que temos uma defasagem. Né? Ou seja, se a força varia com cosseno ômega t mais φ0, a posição tem uma fase que é ômega t mais φ0 mais θ0. E θ0 está indicado aqui em cima. Né? Tem uma defasagem. Esse é um outro efeito, né, de uma força harmônica. Né? Ela provoca uma defasagem entre a fase, eu estou falando da fase da solução, x de t, e da fase da força, né,
harmônica, né? Muito bem, a fase inicial, claro, muito bem. Então, são essas características, né? Agora, vamos lá. Temos aqui a solução. Essa primeira parte da solução, ela envolve, como expliquei antes, um transiente. Depende das condições iniciais, de como começou, e dura pouco tempo por conta desse fator aqui exponencial. Tá certo? Bom, é isso. Esse transiente, quando o tempo vai passando, né, vai ficando cada vez menor, menos importante, desaparece depois de um certo tempo. Agora, além dessa solução do transiente, então vamos esquecer o transiente, eu tenho uma amplitude que depende da frequência, e depende da frequência, não é? Ômega zero, que é uma frequência natural de oscilação do sistema, quando, por exemplo, nós desconsideramos as forças dissipativas, né? Claro que depende do cosseno de ômega t, já sabemos o que é ômega, é a frequência da força externa, mais φ0, e uma defasagem. Acrescenta uma fase lá, né? Isso é, então, a solução geral. Acabei de apresentar a solução geral. Agora, o que é curioso sobre a solução geral, né, é que depois de algum tempo, depois do transiente, eu tenho só essas expressões típicas do movimento harmônico simples, né? Quero chamar de novo a atenção para a fase, né, que muda, né? E amplitude, que depende de ômega. Mas agora tem uma coisa curiosa, muito curiosa, né? Nós vamos introduzir aqui um fator dito fator Q. Q é igual a ômega zero sobre gama, né? Então, esse é uma grandeza física que a gente usa muito na análise da ressonância, né? Em primeiro lugar, olha só, a amplitude passa por um máximo para uma determinada frequência. Você lembra que no caso anterior, sem amortecimento, essa frequência era igual a ômega zero? Aqui não, aqui a coisa é mais complicada. Eu tenho que procurar, né, o máximo da amplitude, derivando a amplitude com respeito a ômega e impondo que ela é igual a zero para uma frequência, ômega 1m. É isso. É isso que nós estamos procurando, o máximo, né? E a gente acaba concluindo que, olha só, esse ômega 1 é igual a ômega 0 vezes 1 menos 2, que é 2, elevado à potência meio, né? Dá um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que derivar essa função aqui, tá certo? Com respeito a ômega e impor, né, essa condição de ômega 1. E para aquela frequência de ressonância, veja, a amplitude depende do fator Q, a velocidade depende do fator Q. Então, a gente está vendo aqui um pouco a utilidade, né, desse conceito de fator Q. Mas acontece uma coisa curiosíssima. Outras grandezas também exibem máximos. Sim. Que grandezas? A velocidade, a potência. Mas olha só, pode acontecer do máximo da velocidade ocorrer para uma frequência ômega 2, diferente de ômega 1. Acontece, sim. Acontece sempre que temos forças dissipativas, né? Essas frequências são diferentes. A mesma coisa para a potência, ou a potência média no tempo, né? Ou a potência média no tempo. De forma que, em princípio, né, eu tenho que a amplitude da velocidade ocorre para uma frequência diferente. A amplitude da potência pode ocorrer para uma terceira frequência, né, diferente. Ora, o que nós estamos assistindo aqui? Uma coisa curiosa. Quando ocorre a ressonância envolvendo forças dissipativas, né, a amplitude do movimento passa por um máximo para uma frequência, a amplitude da velocidade passa por um máximo para uma outra frequência, a potência que a gente vai usar como realmente a medida do que a gente vai chamar de largura de banda, né, elas, na realidade, ocorrem para frequências diferentes. Por exemplo, para a velocidade, essa frequência ômega 2 é igual a ômega 0, né, como no caso anterior, né? O fato é que durante a ressonância,
a potência, por exemplo, né, ela atinge um valor máximo para uma determinada frequência. Mas é diferente a frequência das anteriores. Então, como é que se define a ressonância? A ressonância é caracterizada por um conjunto de frequências, né, num certo intervalo. O que se usa mais é a seguinte: eu defino a potência em ômega, a potência de ômega 1 igual à potência de ômega 2, quando essa potência for a máxima potência, mas agora a raiz quadrada de 2 sobre 2. Às vezes também se usa meio aqui, não é? Ora, essas frequências são, então, ômega 1 e ômega 2. São duas frequências distintas, né? Duas frequências distintas, de definir ômega 1 e definir ômega 2. O que é a largura de banda? É um conjunto de frequências entre ômega 1 e ômega 2. Né? Veja, aqui está ômega 0, que é o máximo da potência. Né? Então, entre ômega 1 e ômega 2. Nós definimos a largura de banda, né? Veja aqui é 0,707. A largura de banda é um conjunto de frequências, né, entre ômega 1 e ômega 2. É uma definição de largura de banda, porque entre esses dois valores a velocidade vai crescer muito, a aceleração vai crescer muito e a potência, né, cresce muito. De forma que esse é um conceito extremamente importante no caso, né, da ressonância, principalmente quando nós temos forças viscosas ou dissipativas. Né? Ora, a gente pode fazer a mesma coisa para esse circuito RLC, tem uma resistência, né? Nós temos um resistor, um indutor e um capacitor em série, sendo alimentadas por um gerador cuja corrente é dada, por exemplo, seno e ômega T, né? Harmônica, portanto. Né? Então, esse exemplo parecidíssimo com o nosso aqui. Ou seja, a solução para aquele problema do circuito RLC é igualzinha a esse caso que acabamos de discutir. Trocando o quê? 1 sobre C por K, R por B e L por M. Então, se eu tenho aquelas soluções, eu posso ir Q por X. Né? De forma que, se eu tenho aquelas soluções, eu tenho também as soluções para as oscilações, né, de circuitos, né, RLC, o que é muito bom. Né? E a largura de banda, então, nesses casos aqui, em geral, é aquela frequência ômega 1 e ômega 2 são dados por essa expressão, é basicamente ômega 0 dividido por Q. Né? Isso no caso de sistemas elétricos, onde a intensidade passa por um máximo, a potência passa por um outro máximo, mas as frequências são diferentes. Então, eu tenho aqui mais um vídeo, se vocês quiserem assisti-lo. Nesta demonstração, usaremos um sistema massa-mola dentro de um tubo de vidro acoplado a um motor, fios de ligação e uma fonte de tensão variável. Por meio dos fios de ligação, os terminais da fonte são ligados ao motor. O motor, por sua vez, possui um eixo excêntrico, que é ligado ao sistema massa-mola por meio de um fio fino de nylon. A tensão de saída da fonte pode ser variada, e com isso pode-se variar a frequência de rotação do motor. Aumentando-se lentamente a tensão da fonte, o motor passa a girar cada vez mais depressa, transmitindo energia ao sistema, que lentamente passa a oscilar. Pode-se notar que a amplitude de oscilação aumenta conforme aumentamos a tensão da fonte. O oscilador massa-mola, quando posto para vibrar, oscila numa determinada frequência natural, que depende da sua massa e da constante elástica da mola. Esta é a frequência na qual o sistema massa-mola oscila naturalmente, quando a mola é esticada e solta. O motor ligado ao sistema força o conjunto a oscilar, e por isso é chamado de oscilador forçado.
Porém, quando o motor transmite a vibração coincidindo com a frequência natural de oscilação do sistema massa-mola, obtém-se o fenômeno chamado de ressonância. Nesta situação, o sistema massa-mola absorve o máximo de energia do oscilador, aumentando a sua amplitude de oscilação. Assim, não adianta aumentar a frequência de rotação do motor além da frequência natural de oscilação do sistema massa-mola, pois ele não irá oscilar com maior amplitude. Acima desta frequência, ou abaixo dela, o sistema não absorve a máxima energia de vibração transmitida pelo motor, pois são frequências em que o sistema não oscila de forma natural e, portanto, resultam numa oscilação menor.